Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal Costurando Fácil. Essa live será gravada. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos fazer um casaquinho infantil com manga princesa e eles têm preguinho para fazer uma saia mais rodadinha. Com a sobra do tecido, ainda consegui fazer uma calça, tirando ali junto, aproveitando o tecido. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, eu usei um plush, mas vocês podem também usar um soft, que também ficaria bom, porque o modelo que eu tô tirando o molde ali é um casaquinho de soft, né? E os dois esticam bem parecido, tem pouco elastano, né? Mas eu tô fazendo ele com um plush, que é para ficar um tecido não tão quente que nem o soft, para ele ficar uma mais meia estação. Então, bora pro passo a passo? Então, gurias, aqui eu vou começar tirando o molde de uma peça pronta desse casaquinho que a Agnes tinha. Então, a primeira coisa, sempre a gente virar a peça do lado avesso, né? E botar uma manga dentro da outra ali, que é como se a gente vestisse só metade do nosso corpo, porque a outra metade é igual, né? Então, a gente tira só metade dela, que fica muito mais fácil da gente tirar o molde. Então, deixo bem contradinha, costura com costura ali, pra você botar os alfinetes ali, ó, de pezinho, nas laterais, na manga, ali embaixo, né? Que é pra não ficar dançando essa costura ali, pra ficar mais fácil de tirar o molde. Como esse modelo tem preguinhas ali na parte da sainha, fica mais embolado ali o tecido pra gente tirar o molde, né? Então, deixei ele bem aquela dobra lá na frente das costas, naquela parte que é reta na frente, né? Eu deixei bem retinho no meu papel. E eu tô riscando ali toda a volta dele, eu fui levantando a manga, fazendo a curvinha da cava, né? Fazendo todos os detalhezinhos na volta dele. Depois eu dou uma levantadinha também pra desenhar a parte do meu degote da frente, porque ele é mais degotado, tá? E ali embaixo, faço a parte agora da parte de baixo do cinto dele, sempre alinhando ele bem retinho lá. Posso usar o esquadro, né, para deixar ele bem retinho. Então, sempre nas partes que são retas, que a gente sabe lá pela aquela nossa base do bolo, né, que a gente fala, a base da modelagem, tudo que a gente sabe que é reto, a gente vai usando o esquadro. Por isso, sempre é importante, gurias, a gente entender lá da nossa base da modelagem, tanto pra gente tirar a molde de uma peça pronta, porque a gente vai mexer, ele vai entortar ali, né, e tendo essas noções de modelagem, a gente sabe onde que é reto, onde que é curvo, né, tem essas noções básicas. E até porque se a peça tem alguma alteração ali pra gente fazer, a gente já consegue fazer essas alterações também, né. Por exemplo, ali eu quis fazer ele um pouquinho mais soltinho, então aumentei mais 1 centímetro, e aquela parte do cos também eu desci ela 1 centímetro também. Porque esse já ficava bem certinho nela, né? E eu queria que ele ficasse um pouquinho mais folgadinho para aproveitar mais esse modelinho, né? Ali na parte da saia também, eu vou botar ele bem encostadinho a parte das costas e vou riscar toda a volta dele. A cintura, ela fica assim mesmo, não fica reto ali na cintura, né? Ele vai erguendo a ponta da lateral ali, porque é para ele fazer aquele rodado dele, né? Então, eu tenho que dar uma conferida sempre com a medida do outro, do corpo, né? Ali eu tô vendo o tamanho da profundidade da prega, que então seria o tamanho da minha cintura, eu vou colocar, mais o tamanho da profundidade da prega. É por isso que eu aumentei mais ele ali para encaixar em todos eles. Ali na parte de baixo também, ó, gurias, ele não é reto, porque é um vestido mais evazezinho, assim, um casaquinho mais evazezinho, né? Então, ele sobe lá na ponta, que ele subiu 1,5 cm, né? Que vem lá da nossa base também, né? Que não é reta a parte de baixo, porque ela tem que dar aquela erguidinha para não criar bico nas laterais, né? Então, tudo esse beabá, assim, a gente tem lá na base da nossa modelagem mesmo, né? Que a gente tá aprendendo a tirar molde já de uma peça pronta, mas tendo esse conhecimento já lá daquela base, né? Que nos ajuda bastante para tirar molde de uma peça pronta, tá? Então, ali, eu dobrei o papel em dois, tá? E eu tô cortando toda a volta do meu molde ali, a parte do das costas, né? Porque eu vou separar frente e costas, ó, gurias. Então, eu desenhei todas as minhas costas ali, parti, porque o cos ele é separado, né? Como o cos frente e costas é iguais, um eu vou descartar fora e só vou fazer a anotação, que nas costas tem dobra no cos e na frente não tem o corte, porque ali tem os botões na frente, né? E as costas já ficou inteirinha. Agora, para fazer a frente, ele tem aquele recorte no meio. Então, eu fiz a marcação ali do recorte, cortei ele, né? E cortei a parte do degote também, ó. Assim já tá pronta a minha frente. Que eu já tinha feito a marcação ali dos botões também, né?
A parte das minhas costas, da minha saia, ó, boto o sentido dela, sempre fazendo as setinhas, né? Botando todas essas informações básicas pra gente se achar depois no nosso molde, tá, Cruz? Que é bem importante, porque daqui a um tempo a gente não se lembra mais, né, como é que era aquela peça. Então, a gente tem que anotar todas essas medidas. Ali eu deixei afastado um pouco lá na frente, que é a parte também da minha prega da frente, ó. O restante eu vou só levantando ele e riscando toda a volta. Então, o que vai se encaixar é a lateral das costas com a lateral da frente. Então, eu conferi ali as medidas para ver se elas estão certinhas. Ó, vocês viram que na parte da cintura ela não é reta, ela dá aquela erguidinha lá na ponta, que é para ele formar que ele é vazio mesmo, tá? E na parte ali no meio, no centro, ele é mais comprido mesmo que as laterais, porque tem que ser mais curtinho para não criar aqueles biquinhos nas laterais, né? E eles têm que ter sempre as mesmas medidas. Aumentei ali embaixo os 2 centímetros, que vai ser da nossa bainha depois, né? E vou fazer todas as anotações ali de sentido do fio, que é frente, que é 2 vezes, né? E agora ali eu tô desenhando a parte da minha manga. Então, risquei toda a volta ali da minha manga. A minha manga tem preguinhas, né, que ela é princesinha, então eu deixei ela um pouco afastada ali da dobra na parte do ombro ali, né, que é pra ele fazer aquele franzidinho, né. Eu aumentei ali os 2 centímetros da bainha e mais uns 2, porque eu achava um pouquinho curtinha na Agnes, né. Fiz a curvinha da cava, né, e deixei ele também um dedinho mais soltinho ali na manga, que eu achava ela bem justinha, como é casaquinho, até para eu colocar uma blusinha por baixo, né, fica mais confortável. Então, essa manga, eu não vou precisar fazer a conferência dela lá com a minha cava, porque ela tem que estar maior mesmo, ela tá maior do que a minha cava lá, porque ela vai fazer aquela sobra, vai fazer a prega dela depois, né. Agora ali, gurias, eu cortei a minha frente e eu tô riscando de novo todos os moldes ali. Eu peguei a parte da vista da frente, risquei toda a volta. Peguei a parte do meu cos, que é como se eu fizesse toda a minha frente inteira aqui, que eu vou desenhar o meu revel. O revel é aquela limpeza que tem na frente do nosso casaco, que fica da mesma cor lá do tecido, né? Que é o mesmo tecido de fora, se fosse um casaco forrado, né? Aquela parte ali fica do mesmo tecido de fora, pra quando virar aquela gola, ficar aquele tecido aparente ali, ficar tudo bonitinho, tudo limpinho também lá dentro, fica um acabamento mais bonito, né? Então, eu juntei, riscando toda a volta deles primeiro ali, mas eu vou cortar um inteiro só, porque eu vou, essa limpeza, ela fica inteira lá por dentro, ó, pra fazer o acabamento todo daquela vista da frente, tá? Por isso eu emendei todos eles, porque daí já dava exato o tamanho do molde ali. Tá, agora ali eu vou cortar também a parte das minhas costas, da minha saia, né? Deixando aquela parte ali a sobra, aquela da preguinha que a gente vai fazer depois, tá? Deu uma conferida da cintura, se tava a cintura mais das preguinhas, né? E agora a gente vai começar a desenhar a nossa gola. Então, eu deixo ele em esquadro também, porque a dobra da gola lá é sempre reta. Essa gola, ela dá uma erguidinha ali na frente, ó, pra ela dar aquela curvadinha. E eu vou riscando todo ele ali na volta. Por isso, eu vou levantando ele, riscando ali, porque já tem mais prática. Mas o que vocês podem fazer também? Botar um paninho embaixo e usar o furador, né, pra furar ali no próprio tecido para fazer essas marcações ali do meio da gola, ou daquele recorte princesa, né, do degote da frente, das casas. Isso a gente pode ir usando, que também tem lá na nossa base da modelagem, né? Lembrando que a gente tá relembrando aqui como é que tira um molde, né, dando ideias para vocês também, para vocês verem esses detalhezinhos. Mas no beabá, assim, da modelagem, tem lá dentro da nossa comunidade, tá, gurias? Então, eu vou cortar ali toda a volta da nossa gola. Vou escrever ali depois que é dobra, conferindo, ó, ver se tá todo ele da mesma largura, dobrando ele, porque ele tem que ficar todo parelhinho, né? Apesar de vai arredondando ali, mas ele tem que estar parelhinho. Anotar sentido dela, né? Onde que é dobra, tudo certinho. E agora a gente vai usar o nosso tecido. Ali a gente tá usando 1 metro de tecido, tá? O plush. O plush, ele tem aquele pelinho, né? Então, vocês têm que cuidar o sentido dele, do pelinho, pra quando passar a mão ali, né? Para os pelinhos ficarem pra baixo, pra gente não mudar o sentido dele, né? No meu caso ali, tem essa estampa. E ele tem só um sentido, vocês verem os corações, a gente não pode virar o molde, senão os corações vão ficar de ponta cabeça. Isso é um detalhe bem importante que acontece muito nas roupas, né? Agora vocês começam a reparar mais nas roupas de vocês, até vendo que vocês já compraram roupas assim que tem os bichinhos de ponta cabeça, né? Que a gente nunca tinha reparado antes. Então é detalhe lá na hora do corte, mas que fica fica a peça muito mais bem apresentável, assim, né? Porque a gente enxerga aquela estampa bem bonitinha, né? Imagina ficar os corações tudo de ponta cabeça, né?
E sentido do pelinho também, para o pelinho não ficar ouriçado, né? Então, gurias, eu tô riscando ele ali pelo lado direito. Vocês viram que eu peguei a orelha com a outra orelha, né? E botei o tecido tá dobrado em 2, tá? Vou cuidar o sentido sempre para setinhas para baixo, lá nos corações, né? Pra ele não ficar de ponta cabeça. Risquei toda a volta do meu revel ali, que o revel é dos dois lados. A frente, que é 2 vezes também, então ela tem aquele corte na frente, porque é casaco, né? Vai ser aberto. Botei ali embaixo também já a frente da minha parte da blusinha, que também é 2 vezes, que é dos dois lados, né? E que ele vai ficar com aquele recorte também no meio, que é pra, depois tem as casas de botões, né? E tem mais aquele recorte ali no ombro, então são 2 pedaços que depois a gente junta. É como se fosse um recortezinho princesa ali que a gente faz ali no modelinho do casaco, né? Fica um detalhezinho, um charmezinho no casaco, mas que ele fica mais assentadinho, né? Então, eu risquei toda a volta deles ali e vou cortar bem em cima da linha, bem naquele riscador ali. No vídeo não dá pra enxergar muito bem, né? Porque o tecido é bem estampadinho. Mas dá pra enxergar bem com aquele riscador, tá? Vou cortando toda a volta dele ali pra tirar aquele molde do revel, da parte da minha sainha, né? E da parte do meu corpinho. Então, sempre cuidar ali os sentidos do tecido. Vocês viram que eu tô cortando, risquei o tecido pelo lado direito. Por que nesse caso, tá, gurias? Normalmente a gente bota o tecido direito com direito e corta ele lá no avesso, né? Esse eu tô cortando no direito, no caso por causa que ele tem esses pelinhos. Quando eu boto os pelinho com pelinho ali, eles se grudam e fica mais difícil de eu encaixar o tecido. Por isso que daí a gente deixa ele assim pro lado de fora, que daí assim o lado de dentro é mais lisinho, ele não vai se embolar todo lá quando a gente junta um tecido com um lado com o outro, né? Então fica mais fácil de eu estender ali na mesa, tá? A outra parte aqui tá sobrando aquela dobra ali do tecido, ó. Naquela parte da dobra do tecido, eu vou encaixar minhas costas da saia, porque as costas da saia ela é inteira, não tem o recorte atrás. Vou riscar toda a volta dela. Na parte do meu corpinho também aproveito aquela dobra do tecido e vou riscar ali toda a volta, porque também não tem corte atrás. E ali aquela sobra, eu dobrei ela para ficar em 4 partes, aquele tecido. E vou tirar a minha gola, bem na dobra também, a gola, e a parte do meu cinto também, aquele cos que a gente tem lá no nosso modelinho, né? Então, eu cortei a gola ali toda a volta, agora eu tô cortando toda a volta do meu cos. O meu cos das costas, ele tem dobra, mas o da frente não. Então, eu tiro um, ó, pra ser minhas costas, e o outro que é da frente eu faço só o corte ali na dobra, porque foi muito mais fácil do que eu ter que riscar tudo de novo e cortar, né? Então, é detalhezinho que a gente também lá aprendeu lá na nossa base da costura, né, gurias, lá dentro da comunidade. Fazendo aqueles aproveitamentos tanto na hora do corte, que tem de pouquinho em pouquinho tempo, né? Isso ajuda muito pra gente ali no final do dia, né? Então, cortei toda a volta da minha sainha das costas, tô cortando ali na volta do meu corpinho das costas. E agora o que falta é a manga, tá? Por isso o tecido de criança a gente consegue aproveitar mais também, ó, gurias, porque eu consegui aproveitar ali todo o meu corpo, mas eu tenho que comprar mais uma altura para tirar a minha manga e sobra toda aquela lateral ali, ó. Então eu consegui tirar até uma calça ali para ela, né? Então, dobrei o tecido em 4, ó, ele tava em 2, dobrei de novo para ficar em 4 partes. E risquei toda a volta ali da minha manga para mim cortar toda a volta dela, ó. Que depois vai fazer o franzidinho e daí vai ficar a parte da manguinha princesinha, né? Então, tenho todos os meus pedacinhos ali do meu casaco pronto. Vamos tirar aqueles alfinetezinhos, que era o que a gente cuidou ali pra eles não dançarem aquela costura, né? E eu tenho um laço também atrás, ó, que eu posso medir ele ali e tirar, porque o laço é um retângulo, tá, gurias? Que a gente vai tirar. E depois fazer uma tirinha também, que é um retângulo menor, né? E vai fazer ele franzir ali no meio, tá? Então, eu só tirei as medidas daquele retângulo e vou riscar ali no tecido. É um só esse, né? Que é uns 8 por 12 ali, mais ou menos a medida do meu laço, tá? Deixei ele na dobra lá, cuidando do sentido dos corações também, né? Para os corações não ficarem de ponta cabeça. E vou tirar ali do lado também aquela partezinha mais comprida daquele retângulozinho que é da parte do meio, tá? Ali eu tô anotando na manga o tamanho desse retângulo também, pra não esquecer, pra uma hora. Eu posso fazer o molde também lá no papel, tá, gurias? Desse retângulo. Ou posso só anotar também, que daí quando eu for fazer, eu só corto os retângulozinhos do tamanho certinho que eu preciso. Que daí já forma o meu lacinho.
Fica bem prático e dá um charmezinho ali pra peça fazer esses lacinhos, né? Então, tem a manga, as costas, ali a parte da frente que é recortada, a parte do cos, a parte da gola, o meu revel e a parte da sainha frente e costas, ó. Então, tem todos os pedacinhos do meu casaco e vi ali que sobrou aquele tecido todo lateral lá da manga, né? Por isso é bom a gente saber desses encaixes tudo ali, né? Como aproveitar melhor o nosso tecido. Porque ali eu deixei só a manga por último, né? E aproveitei todo ele lá em cima para tirar o corpo. Assim me sobrou um tecido inteiro ali na lateral, ó, porque eu tinha tirado na parte aberta do tecido. E eu consigo tirar uma calça ainda ali para ela, porque ela tem uns 2 anos, né? Então fica bem fácil ali de aproveitar bastante o tecido, né? Então, eu só botei uns 2 centímetros a mais de comprimento, porque esse modelo que eu fiz pra ela era no início do inverno, né? Então, agora já mais pro final do inverno ele começa já a ficar mais certinho. Então, eu já fiz ele uns 2 centímetros mais comprido, só aumentei lá embaixo, né? Mas largura tava todo bom ainda, ela é magrinha, né? Não engorda muito, só fica mais compridinha. Então, só aumentei mesmo o comprimento. E ali eu vou tirar ainda naquela sobrinha que sobrou embaixo, eu consigo tirar o meu punho. Eu dobrei em 4 partes e vou cortar toda a volta dele ali, deixando só a dobra sem o corte, fazer aquela nossa bandeirinha, né? Pra fazer o punho, aquele pra ficar mais ajustado ali embaixo, né? E em cima vai ser só elástico mesmo, tá, gurias? Então, agora, pra gente fechar ele é o plush, né? Então, a gente vai cortar a linha rente ao rolo e dar um nozinho. Porque a gente vai transformar agora essa linha em linha preta, que tava usando antes linha vermelha na máquina, né? Então, sempre a gente vai cortar aquela linha rente ao rolo e dar aquele nozinho pra gente puxar as linhas, que é pra gente aproveitar todo aquele labirinto, né, da máquina. Não precisa a gente passar uma por uma, né? Sempre vocês dão aquele nozinho, dão uma conferida, ver se ele não vai se soltar no meio, né? E a gente vai cortar ali a linha da agulha, porque o nozinho ele não passa na agulha, só se a gente dar um nozinho muito fininho, né? E vamos puxando, sempre afastando aqueles pratinhos ali dos tensores para ajudar ele a passar a linha para ficar mais fácil para vocês também, tá? E depois vamos botar com a pinça sempre ali na agulha. Esse também, gurias, tem tudo lá dentro da nossa comunidade, né? O passo a passo de como da máquina ali, né? Para vocês passarem a linha, tudo o beabá mesmo ali da costura, tá? Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi o punho da calça, fazendo aquela bandeirinha, ó, sempre que tem a curvinha, a gente estica para ela ficar retinho, tá? E depois na dobra, eu dei aquele piquezinho tanto em cima quanto embaixo, já fazendo aquela divisão por 2 ali no nosso punho. Agora eu vou pegar a parte da minha calça e vou fazer a curvinha do meu gancho, ó, só a curva do gancho. Vou começar ali de baixo para cima, ó, que daí eu estico sempre o tecido para fazer aquela curvinha do gancho. Do outro lado a mesma coisa, ó. Não faço eu começar de cima para baixo ou de baixo para cima, tá, gurias? Importante a gente esticar ele para fazer aquela curvinha do gancho ali, para não acabar acelerando demais e cortar nossa peça, né? É como a gente fechar uma leg, tá? A gente fechou os ganchos, depois abre ela e já fica formando a nossa calça pra gente fechar o nosso entrepernas. Então, encaixo ponta com ponta, encaixo o meio ali, né? E vem encaixando até a outra ponta, fazendo toda aquela costura inteira ali do nosso entrepernas. Vocês podem botar alfinete também, né? Deixando sempre o alfinete uns 2 dedos longe, né? Para ficar mais fácil para vocês também passarem a overlock. Como já tenho mais prática, eu vou fazendo, encaixando na mão, tá? Ali, como o meu punho eu tinha dividido em 2, a minha calça ela só tem uma costura de um lado, eu dei um piquezinho do outro lado, na dobra, para dividir em 2 também. E ali eu vou cuidar para botar o meu punho dentro daquela minha calça, deixa a minha calça do avesso e o meu punho tá do direito. Boto o meu punho ali para dentro e vou fazendo toda a circunferência, encaixando costura com costura e o piquezinho com piquezinho. Só a única coisa que eu tenho que cuidar, gurias, é esses corações, para mim ele não ficar também de ponta cabeça, porque se vocês cuidarem, como ele é duplo ali, né? Ele faz aquela dobra, o lado de dentro da peça, ela vai ficar daí com os corações de ponta cabeça. Então, a gente tem que cuidar que um lado do punho, ele fica os corações certinhos, né? Mesma coisa no tecido que tem pé, assim, que tem os pelinhos, né? Que nem esse do plush. Então, a gente tem que cuidar para ficar os pelinhos caindo para baixo. Porque senão, quando a gente desvira a peça depois, ou os corações do punho lá iam ficar de ponta cabeça, ou os pelinhos iam ficar erguidos, né? Então, ali tá pronta a minha calça, depois só botar elástico, né? Agora eu vou costurar ali a parte da minha gola. Então, botei direito com direito e vou fazer aquela parte
mais curvada da gola ali. Aquela parte reta embaixo eu não vou costurar, tá? Dobro ele no meio, já dou um pique bem no meio da gola ali, que é pra mim saber bem certinho o meio dela pra encaixar depois lá com o meu corpinho, tá? E agora eu vou pegar a parte da frente do meu corpinho e fechar aquele meu recortezinho princesa que tem aqui no meio do ombro, né? Juntando bem lateral do corpo com a parte do centro do corpo, tanto de um lado quanto do outro, né, gurias? Deixar bem encaixadinho. Não pode sobrar nada, tá? Porque já tá encaixado tudo lá no molde. Então, se sobrar é que tá retorcendo, tá repuxando um lado mais que o outro, tá? Esse modelo é todo no overlock, né? Porque é malha, né? Ela estica o plush, então fica mais acabadinha, até por causa desse espelhinho do plush, né? Fica mais bonito também o acabamento, tá? Então, fechei ele ali. Agora eu tô unindo a parte das costas. Fechei os ombros e as laterais, tá? Peguei as minhas costas e uni com ele. E já marquei o centro das minhas costas, dando um piquezinho, tá? Agora eu tô fechando a parte do meu cos. Juntei direito com direito e fechei as laterais ali do meu cos, tá? Deixar só a frente sem a emenda, né? Que é onde vai depois o meu cos, ali vai os botões. Já dobrei no meio e achei o piquezinho, ó. Cuidar também o sentido dos corações quando eu for encaixar, né? Pra ficar sempre os corações no mesmo sentido. Por mais que não tenha estampa, gurias, vocês cuidem pra aqueles pelinhos, né? Ficarem pra baixo, senão o pelinho vai ficar oriçado. Vocês veem que fica uma parte mais escura, uma parte mais clara, tá? Então, encaixei costura com costura, pique com pique, e assim vou indo até o final. Eu vou encaixando ali na mão, até porque é uma peça pequenininha, né? Fica mais fácil da gente ir encaixando na mão, são pedaços pequenininhos, mas senão vocês podem alfinetar também, tá? É como se ficasse o meu corpinho todo pronto ali, ó, com a parte do meu cos também, tá? Então, eu dobrei no meio pra achar bem o meio das minhas costas e deu um piquezinho. E depois eu vou pegar da lateral com o centro das costas e vou dando um piquezinho. A mesma coisa lá na frente. Eu pego da parte da frente com a lateral e acho o meio. É como se fosse o meio dos meios, né? A gente fala como se fosse aquela linha do friso, do nosso recorte princesa, que é onde vai ficar nossas preguinhas. Por isso que eu fiz aquele piquezinho, tá? Então, eu peguei a parte da saia agora e juntei a parte da saia da frente com a parte da saia das costas lá. Juntei as laterais, ó. Direito com direito e vou fechar somente as laterais lá da minha saia. Porque a parte da frente fica aberta lá, né? Que é o nosso casaco. Então, contra pontinha com pontinha, tanto faz, né? De baixo para cima, de cima para baixo. Só cuidar sempre o sentido dos corações. E ali na parte da cintura eu vou fazer a mesma coisa, dando aqueles piquezinhos, achando o meio, bem o centro das costas e o meio da frente de cada lado ali, que é onde vai ficar nossas preguinhas. Porque agora eu vou juntar com o meu corpo, formando a preguinha ali também, tá, gurias? Vocês podem fazer uma costurinha na reta também, para fazerem essa preguinha. Só para firmar, mais fácil para vocês. Mas como já tô acostumada, eu encaixo a pontinha, encaixo a lateral e a sobra eu faço fazer a prega bem lá no meio. Isso vocês podem fazer lá na mesa também, encaixando bem certinho, né? E botar o alfinete ali. Olha, com a própria pinça eu vou ajudando ele ali a formar aquela preguinha, vocês viram? Ó, quando eu chego de novo na costura, eu paro. Vou pegar bem no meu centro lá das costas e veio encaixando ponta com ponta. Aquela sobra é a nossa preguinha. E a mesma coisa eu vou fazer agora pro outro lado. Costurei até ali, paro, porque eu vou ir com ele até lá aquele meio de novo, ó, lateral. Vou empurrando todo o tecido lá para ele fazer o outro lado da prega, porque ele vai ter somente uma prega no meio das costas e como se fosse uma prega no meio de cada frente ali, né? Então, é modelo, tá, gurias? Vocês poderiam acrescentar mais pregas lá, né? Mais espaço lá para fazer mais preguinhas nas costas, né? Ou para fazer mais uma prega mais profunda, né? Mas eu acho suficiente essa só para dar um caimento ali na sainha, né? Para ficar mais bonitinho ali, ficar mais rodadinho pra criança, fica tão bonitinho, né? Mas é modelo que vocês vão criando. Quem não quer com preguinha também dá pra fazer sem preguinha, ó. É uma prega, fica um lado a prega macho, né? E outro lado a prega fêmea, porque elas são invertidas de um lado e de outro, ó. Fica aquela sobrinha, fica pra dentro lá do nosso tecidinho, tá? Como ele é estampado, fica ruim ali da gente enxergar, né? É modelo, tanto faz se vocês quiserem fazer a prega macho ou a prega fêmea, tá? Pra vocês, ou se quiser fazer só uma preguinha pro lado, né?
Agora eu vou pegar só a parte do meu revel ali e passei uma overlock nele, na parte interna dele, que é pra ele não ficar desfiando, né? E vou juntar esse revel direito com direito ali com o meu corpo, porque ele é inteiro. Agora que eu deixei ele inteiro lá, toda pronta a minha parte do corpo, eu consigo unir aquele revel lá. Mas eu vou passar a costura no revel só na parte da frente, só no centro lá dele mesmo. Depois ele vai fazer o acabamento do degote na parte de baixo, tá? Então, por isso que do outro lado eu já passei uma overlock para ele ficar o acabamento também do revel do lado de dentro. Como não tem forro, né? Ele só fica com aquele revel. Então, botei direito com direito, fechei aquela parte ali da frente. E agora, como a minha gola já estava pronta, eu vou encaixar ele lá. Cuidando também o sentido dos corações, né? Sempre ali ele vai dar certo, porque a gente já tinha cuidado na hora do corte, né? Vou botar minha gola bem na pontinha e ele vai abraçar aquele revel. Vai ficar 4 tecidos ali, gurias. Tá à frente do meu casaco, a gola, e o revel, ele faz um sanduíche daquela gola ali. Vai ficar a gola no meio deles. E venho pegando 4 tecidos juntos. Na parte das costas, pega só 3 tecidos, porque o meu revel não pega lá na parte das costas, né? Então, eu encaixo bem o meio, ó, vou encaixando bem a costurinha, puxando bem aqueles tecidinhos, porque senão escapa, né? São 3 tecidos na parte das costas e na parte da frente vai ficar 3, ó, que é bem no finalzinho. Cuida para ele encaixar bem, qualquer coisa, puxa ali com a nossa pinça, né? Também para fazer bem o encaixe. E assim, quando eu desviro aquele revel, ó, ele fica todo limpinho ali, a nossa costura fica o acabamento bem bonitinho. Com aquela pontinha do ombro que sobrou, eu vou só passar uma overlock ali, ela segurando naquele ombro mesmo lá, que a gente já tinha costurado antes, ó. Que daí já fica o acabamento todo do revel prontinho ali, tá? Agora eu vou fechar minhas mangas. Como é uma manga princesa, eu prefiro fechar toda a lateral do casaco e fechar toda a lateral da manga e depois unir, porque daí a sobra fica toda em cima fazendo aquela princesa. Quando não é uma manga princesa, daí sim eu fecho os ombros, boto aquela cava lá, né, pra depois fechar toda a lateral de manga e de corpo, né? Mas assim, quando é princesa, eu acho que fica mais fácil, tá? Então, fechei a lateral do corpo, ali a lateral da manga. Eu vou virar o meu casaco do avesso e a minha manga do direito e eu vou botar a manga lá pra dentro do meu corpinho e vou encaixando ela bem costura com costura. Eu dei um piquezinho no meio da manga que eu encaixei bem com a minha costurinha do ombro e 3 dedinhos antes daquela costurinha do ombro, eu começo a franzir ali, ó. Eu ajudo até com a pinça ali pra fazer os franzidinhos, ó. E fazendo toda a volta, ó. Peguei lá na parte de baixo de novo, 3 dedinhos depois da minha costura. Eu começo a franzir todo aquele tecido que sobra e sigo passando a costura até chegar lá na minha cava. Isso porque eu já tenho mais prática ali, eu vou fazendo o franzido junto nele mesmo, tá? Mas vocês podem passar uma costurinha lá na reta, né, no ponto maior lá da máquina, pra gente fazer aquele leve franzido que a gente também aprende lá nas bases, tá, gurias? Lá na nossa base da costura, pra passar aquela costurinha pra dar um leve franzidinho lá na nossa manga, pra daí ela já tá já do tamanho certinho pra me fazer o encaixe aqui, tá? São formas que vocês podem fazer, só tem que ver o que cada uma vai acostumando assim, né? Com a prática vocês vão vendo que não vai precisando mais lá a gente passar aquela costurinha, né? A gente consegue fazendo ali na mão mesmo com a pinça, já vai ajeitando bem eles. Mas até a gente não criar prática, a gente passa aquela costurinha até para ele ficar parelhinho ali, o franzidinho toda a volta, né? Então, encaixei o pique, né, da minha manga lá em cima no ombro e vou fazendo aquele franzidinho só uns 3 dedinhos antes daquela costura do ombro para cada lado ali para ficar o franzido mais centralizado ali em cima, que daí ela fica bem erguidinha, eu acho que dá um charmezinho a mais na nossa peça, né? Então, na parte de baixo ali, eu virei o revel, ó, com a parte do meu corpo e passei uma costurinha ali, só para ele ficar já limpando e dar certinho ali já o formato, como é que vai ficar o nosso revel, ó. Do outro lado também, pego bem no revel e passo a costurinha, mas aquela costura não vai ser usada ali, só usei, só fiz ela mesmo para ficar já do formato para vocês verem. Mas a gente tem que passar uma outra costura na reta depois que a gente vai fazer, tá, guris? Então agora eu vou fechar aquele meu laço, fecho ele na parte direito com direito, fecho ela na parte reta ali, mas deixando um buraquinho no meio, para depois eu vir fechando as laterais, ó, porque daí eu abri aquela costura e deixei ela bem no meio para não ficar aquele buraquinho aparecendo, ó.
Então, eu deixei ali no meio, então ficou um buraquinho, que é onde eu vou desvirar toda aquela minha peça, todo aquele meu lacinho ali. Esse pros lacinhos de cabelo também, né? Dá pra fazer com a sobrinha de tecido também, pra fazer um detalhezinho, um charmezinho lá na nossa peça. Então, ali no nosso retângulo também, fecho todo ele e a gente vai usar esse espaçador, né? Coloco ele lá dentro, seguro bem ele com a pinça ali pra desvirar ele. Ali ele escapou aquela argolinha, daí eu boto de novo. Por isso tem que segurar bem com aquela argolinha, né? Ainda mais que o tecido é grossinho, pra gente conseguir desvirar ele, ó, gurias. Que daí desvirou aquela tirinha, eu vou deixar a costura também pro centro e vou juntar direito com direito e fechei ele ali. Porque ele não vai aparecer, ó, ele vai ficar pra dentro agora. E aquela argolinha eu só passo o meu laço ali no meio. Olha como ele fica bonitinho, daí fica já prontinho o nosso lacinho depois pra colocar, tá? Ali, gurias, eu tenho um elástico largo, um elástico de 3 centímetros. Esse elástico é aqueles que tem aqueles vinquinhos, né? Então, eu posso cortar ele ao meio. Quando é aqueles emboladinhos, a gente não consegue cortar, né? Só esses que tem o vinquinho, tá? Então, cortar todo ele ali pra gente usar um elástico só de 1,5, porque eu só tinha elástico de 3 centímetros. Então, fiz o transpasse ali de 2 centímetros, né? Passando a overlock dos dois lados, cuidar pra não cortar nada dele, né? Vou deixar minha peça no direito, mas eu vou costurar pelo avesso ali agora. Peguei bem o meio do elástico e o meio do elástico lá na outra costura, tá? E vou fazendo toda a circunferência ali, encaixando ele. Eu dividi em dois porque a cintura é pequenininha, né? Isso eu tô mais acostumada. Mas senão vocês podem dividir em 4 partes também, dando aqueles piquezinhos no tecido. E no elástico vocês não vão dar pique, vão fazer risquinhos, tá? Pra fazer aquele encaixe. Também a gente aprende lá na nossa base, tá, gurias? É mais pra relembrar mesmo aqui, tá? E agora, para fazer o acabamento da calça, eu vou fazer a galoneira ali no elástico, ó. Eu viro a minha peça do avesso, mas eu tô costurando do direito, ó. Sempre esticando bem aquele elástico, tanto aqui pra mim, quanto na altura ali, ó. A gente fala tem que ser um polvo, né? Esticando todo ele para aquele elástico ficar bem lisinho, para depois, quando soltar aquele elástico, não ficar tão fofo, tá? Então, por isso ele tem que ficar bem firmezinho ali. Então, fiz na volta ali da minha cintura, porque embaixo é punho, né? Na parte do meu casaco, eu também poderia botar punho, então daí eu não precisaria da galoneira, né? Mas fiz com uma bainha, então eu viro o casaco do lado avesso e eu vou costurar do direito. Ali eu já tenho mais prática, eu vou dobrando os 2 centímetros e costurando toda a volta, sem deixar nenhuma sobrinha. Mas senão vocês podem riscar pelo lado direito todo 2 centímetros e depois ir só dobrando aqueles 2 centímetros bem na dobrinha dos 2 centímetros e ir costurando ali toda a volta, tá? Sempre na bordinha mais em cima ali, né, pra não ficar aquela sobra ali aparecendo. Pra fazer a parte de baixo, ó, guria, se eu dobrasse aqueles 2 centímetros, como a gente tinha costurado ali no revel, ia ficar uma sobra ali, ó, meio que aberto pra dentro, então não fica legal. Por isso que eu vou fazer uma costura lá na reta primeiro, pra depois a gente voltar ali na galoneira pra fazer o acabamento, tá? Ó, senão fica uma sobrinha, mas aquela costura ali embaixo a gente tem que fazer no revel já do tamanho que a gente quer a bainha. Como eu só costurei a da largura do overlock, ficava uma sobra, tem que fazer uma costura lá na reta, com o tamanho dos 2 centímetros, tá? Que é o que a gente quer fazer nossa bainha. Agora ali eu vou fazer o nosso botão forrado. Então, para fazer o botão forrado, vocês compram esses botões, tá? São saquinhos que a gente compra nas lojas de aviamento mesmo, pra gente forrar ele. Eu vou cortar um por um para tentar pegar sempre um pedacinho do coração ali para ficar mais aparente, né? Que daí eu acho que fica mais bonitinho. Não vai ficar bem o coração inteiro, né? Mas só para ficar uma parte dele ali aparecendo no nosso botãozinho. Sempre cortar ele um pouquinho maior, ó. Vocês verem que quando faz a volta, esse aí ficou curtinho, ó. Tem que estar uma sobrinha. Não pode ser muito grande também, porque senão vocês não conseguem fazer ele fica muito grosso lá pra dentro, ainda mais que o plush é grossinho, né? Mas muito fininho também não, porque senão ele não faz aquela curvinha ali, ó. Ele tem que curvar todo ele lá pra dentro, depois pra ele tapar aquele metalzinho, tá? Então, já pronto o tamanho certo, eu vou cortar os outros iguais por aquele ali. Vou só colocando em cima pra tentar pegar um pedacinho de coração e fazer um coração de cada cor ali também. Poderia fazer todos os corações iguais também. É modelo, tá, gurias? Vocês vão criando conforme o modelo de vocês que vocês gostam mais, né? Eu quis pegar um de cada cor ali, já que ele é todo coloridinho, tá? Então, sempre para pegar ele, a gente tem essa matriz. Essas matrizes tem de cada tamanho de botão também, que a gente tem que cuidar, ó. Vai tirar todo o tecido lá, todos aqueles metalzinhos, né? Bota o tecidinho, bota aquele metal, bota a outra parte dele pra mim apertar ele ali, ó.
pra desvirar, ó. E daí tá todo pronto o nosso botão forradinho. Então eu pego só a base da nossa matriz, boto o nosso tecidinho, boto o metalzinho ali, empurra ele bem com a chave ali pra ele ficar bem certinho. Aquela outra parte ela faz enrugar, aquela partezinha, boto o plástico, que é o fundo do botão, o pezinho dele, né? E faço o acabamento dele lá, apertando bem ele. Eu tenho que bater com a chave de fenda ali pra ele sair do outro lado, que fica bem grossinha pra ele saírem. Então os três a mesma coisa. Agora eu volto de novo com aquela parte, ó. Bota a partezinha do tecido, mais o metalzinho, faz o acabamento dele, bota o pezinho e fecha ele ali, tá, gurias? Também tem esses detalhezinhos, a gente vai fazendo passo a passo, né, como é que faz o botão forrado, ali mais pra vocês relembrarem mais detalhezinho mesmo dele, tá? Agora a gente vai fazer os detalhes lá na máquina reta, então esse a gente tá usando todas as máquinas, né, nesse modelinho aí da Agnes. Então eu já tinha uma bobina pronta, tá? Então não precisei encher ali. Mas passar a linha ali também tem lá no nosso beabá da costura, né? Como passa a linha toda na máquina, né? Então passei a linha ali na máquina, vou laçar aquela linha de baixo, lembrando sempre vocês de segurarem a linha de cima para laçar a linha de baixo, que às vezes o pessoal me pergunta, como é que tu faz tão rápido aquilo ali, né? Mas é porque tá segurando a linha de cima, gurias, se não segura a linha de cima, não é sempre que ela vai laçar a linha de baixo, tá? Então, ali na parte do revel, eu botei o direito com direito e no avesso eu costurei 2 centímetros, ó. Vou fazer a mesma coisa agora do outro lado. O tecido tá direito com direito, que tinha ficado aquela sobrinha, ó. Direito com direito. E eu vou marcar 2 centímetros ali, ó. E vou costurar somente naquela parte do revel. Eu costurando só aquela parte do revel ali 2 centímetros, quando eu desviro, ó, ele automaticamente vai dobrar toda a minha bainha com 2 centímetros, que daí fica muito mais fácil de eu fazer lá na bainha. E assim não fica aquela sobrinha ali embaixo que nem tinha ficado antes, tá? Então agora eu vou pegar o meu laço ali, dobrei ele bem direitinho pra ficar bem as preguinhas do lacinho, né? E vou botar ele bem no meio lá das minhas costas, que é bem onde tá a preguinha na parte do meu cos, né? Vou passar uma costurinha só no meio dele, gurias. Esse tecido é estampado, até nem aparece, né? Vou botar bem no meio do laço de um lado e do outro, tá? Que é só pra firmar bem ele. Também vocês podem fazer uma costurinha à mão dele ali, tá? Cuido sempre aquelas pontas pra empurrar bem ela ali, né? Pode empurrar com a pontinha da tesoura também, pra empurrar bem ela pra não ficar arredondado, né? Aquele canto, porque o modelo do casaco é quadradinho, né? E agora eu vou fazer a minha costura ali do revel pra assentar aquela parte da frente, porque fica bonitinho, né? Pesponto, gurias, é toda costura decorativa, então como é decorativa, ela tem que ficar bem bonitinha, né? Porque vai ficar aparente, né? Então eu vou passar uma costura toda aquela parte da frente ali, começa ali de baixo pra cima. Quando eu chegar lá em cima, eu viro ela pra encaixar lá no meu ombro, ó. Porque eu vou fazer assim por baixo da gola, aquela costurinha da largurinha do sapato até chegar no meu ombro. Agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Pego da lateral lá e vou descer ele. Ali eu vi que ele tinha ficado um buraquinho bem na emendinha do tecido. Então eu passei uma costurinha ali nele, ó, só pra fechar aquele buraquinho mesmo, que ficou mínima coisa ele aparecendo. Já fui conferir também lá do outro lado, pra ver se ele não tava também. Mas pra dar uma reforçada também, já aproveitei e passei uma costurinha ali, né? Porque bem nessas emendinhas, e como ele é grosso ali com a gola, né? Ele acaba forçando mais, né? Eu vi ali que o meu tecido tava com um defeitinho, por isso que ele tava com um furinho, mas foi bem na emenda do ombro. E dava pra ver bem que era um defeito do tecido, que tava um furo, assim, sabe? Então eu passei uma costura afundando um pouquinho mais aquele ombro ali daquele lado, pra tapar aquele furinho. Mas foi só de um lado mesmo, era só pra tapar um furinho que tinha ali de um defeitinho do tecido, tá? E agora eu vou fazer a mesma costura ali no meu revel. Começo lá do decote e vou descendo todo ele. Sempre o pesponto vai ser pelo lado direito, por isso que um eu começo de baixo para cima e o outro eu vou de cima para baixo. Sempre encaixando bem o meinho. Vocês podem alfinetar também todo ele para marcando bem o meinho, né? Que nem na gola ali, a gente também vai fazer bem o meinho dela, ó. Por isso que eu vou devagarzinho, empurrando com a mão ali bem pouquinho, de pouquinho em pouquinho, para empurrando, deixando bem o meu meio da minha gola ali pra ele não ficar aquele tecido lá pra dentro, né? E passar eu acho que é mais chatinho porque também acaba queimando, ainda mais que é pelinho, né, ali. E às vezes vocês podem passar e eles ficarem, ele não tá bem passado, né? Por isso que eu gosto de ir fazendo na mão ali, empurrando bem ele, tá? Pra fazer o pespontinho. Então, agora eu vou marcar ali a parte dos meus botões. Primeiro eu vou marcar o meu botão que tem bem na pontinha
da minha frente, né? Logo quando acaba a gola ali, começa um botãozinho. Vou marcar que tem um bem no meio do meu cos. E assim, aí marco a altura dele. Eu vou pegar sempre daquela costura, né? Até a altura do botão. E do meio do meu cos com aquela da ponta, eu vou achar o meio onde vai ficar o meu outro botão. Que são 3 botões ali, tá? Então, eu posso ter medidas também, né? Mas como ali é um espaço pequeno, por isso eu fiz esse cálculo assim, de botar um bem na ponta, um bem no meio do cos e um entre esses 2 botões bem no meio, tá? Ali eu marquei todos eles com alfinete. Fica bem ruim de enxergar até com o alfinete ou com um riscando, né? Porque esse tecido é bem estampado e preto, então fica bem ruim de enxergar ali pra fazer a casa, ainda mais que tem esse espelhinho, né, no plush. Mas dá pra gente fazer, tá, gurias? Então, eu marquei o meio da minha casa. Marquei a altura do meu botão ali, né? E vou fazendo aquele passo a passo da casa. Arrebentou a minha linha bem no meio da casa. Vocês deixam ela ali como ela está mesmo. Vocês vão botar ela na agulha e continuam dali mesmo. Não tiram ela, gurias, senão fica mais difícil de vocês encaixarem. Então, só bota a agulha ali e segue de novo fazendo ele, tá? Por isso que a gente tem que estar bem atento ali quando a gente tá fazendo, né? Pra a partir dali já fazer de novo, tá? Continuar a nossa costura da casa. Fiz a minha casa ali, já vou abrir ela ali com a tesoura, né? E testar ela, ver se vai passar o nosso botãozinho ali no meio, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa ali no outro, ó. Eu vou pegar sempre e começar a casa. A casa vocês têm que cuidar se é na horizontal ou na vertical, né? Pra casaco ali ela na horizontal. Mas na vertical é sempre pra camisa, tá, gurias? Se não em calça, tudo é na horizontal, né? A gente começa a reparar até o sentido, assim, dos botões que no início a gente nem reparava quando a gente não costurava, né? Nem reparava que um era diferente do outro, tá? Então, começa bem daquela costurinha que a gente tinha feito, aquele pesponto, até a altura do botão, que é a partir dali daquela costurinha do pesponto, deixa aquele 1 centímetro da ponta do tecido, né? Fiz toda a minha casa ali e vou cortando. A casa, ela tem o passo a passo, né? Eu, particularmente, prefiro essas máquinas antigas pra gente fazer casa, porque ela tem ali o passo a passo, 1, 2, 3 e 4, né? Então, se ela dá uma trancada porque o tecido é grosso ali na ponta, né? Alguma coisa, a gente dá um puxãozinho nela, ela ajuda ela ali. Essas automáticas, se ela tranca, a gente tem que tirar tudo de novo e ela começa daí do zero, né? Ela não começa a partir dali, ela se perde a máquina, né? Por isso é bom sempre vocês testarem no retalhinho antes de fazer na peça, né? Então, feito ali as nossas casas, agora eu vou fazer só a minha bainha na galoneira, o que ficou faltando. Então, eu voltei lá pra galoneira, aquele revel já fazia a dobra dos 2 centímetros e eu vou começar a costurar, gurias, bem em cima do revel, no finalzinho dele, ó. Dobrando aqueles 2 centímetros e vou seguindo até o final. Posso riscar todo pelo lado direito também, tá? Com o giz ali 2 centímetros e dobrando ele sempre aqueles 2 centímetros e costurando até chegar no início do outro revel também, ó. Cheguei na lateral ali e vou indo até o início do outro revel, tá? Eu tô usando a galoneira, mas quem não tem a galoneira, nessa parte onde usa a galoneira, pode usar a agulha dupla, né? De preferência número 14, que daí fica mais fácil pra vocês e não acaba quebrando tão fácil. Ó, chego no final, não vou até o final do casaco, gurias, eu vou só até o iniciozinho do revel ali e tiro fora dele. Assim já tá pronto ali a parte da nossa bainha. Agora é só prender mesmo os botões. Botões, dá pra gente prender na máquina, né? Aqueles botões com furos, esses com pezinho não, sempre à mão, tá? Mas botão preso na máquina, que é um ditado que fala, né? Que o botão preso na máquina não fica bem preso. É jeito também, tá? O que é o mais arriscado é que quando a gente prende ele na máquina, se a agulha de vocês bater no botão, vai quebrar o botão, não a agulha de vocês. E às vezes tu tá botando lá um reserva, né? Ou tu comprou já exato e se quebrar vai ter que comprar tudo de novo, né? Então eu acho mais fácil prender ali a mão, né? Sempre pra gente prender, a gente já prende ele com a linha dupla e passar de 2 a 3 vezes em cada buraquinho do botão. Esse ele só tem um pezinho, mas se for botão de 2 furos ou 4 furos, né? A gente passa 2 vezes em cada buraquinho. Cuidar sempre pra gente pegar só a camadinha da frente, não pegar a camadinha de trás pra não ficar aquele embolado de linha lá atrás, né, no avesso da nossa peça.
Assim fica mais acabadinho também, né? Eu coloquei primeiro o botão de cima, depois o botão na parte do cos, o último, e depois, por último, eu vou fazer o do meio, porque assim, gurias, eu já boto eles ali na casa, né? E já vejo certinho onde é que vai ficar o lugar dele. Ele também sempre vai ficar 1 centímetro afastado, né? E fazer aquele arrematezinho do botão ali pra ele ficar bem firmezinho, né? Que assim, eu acho que daí não fica nenhuma sobra. E assim já tá pronto o nosso modelinho, ó. Aqui o casaco todo prontinho. E assim finalizamos mais uma live. Espero que tenham gostado do passo a passo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade da costura, o link está aqui embaixo na descrição, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça. Lá vocês aprendem esse beabá da costura, né? Tanto como cria ali a base do bolo, né? A base da nossa modelagem para começar a criar o modelo, até como tirar moldes de uma peça pronta, bem básicos assim mesmo, bem o passo a passo. Lá também a gente aprende a fazer as pecinhas miniatura, como bota um zíper, faz um bolso, né? Tem toda a nossa base da costura lá dentro também, tanto da costura quanto da modelagem. Modelagem também tem avançada. E lá dentro a gente também tem aulas gravadas com modelos para vocês baixarem os moldes. Então, se eu fizer um vestido tamanho P, tem lá disponível para vocês também o P, o PP, o M e o GG. Tanto, todos daquele modelo, ensinando como faz o passo a passo daquele modelo lá. Então, na próxima aula veremos um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Tchau! Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo.